Que foi essa? Salve, Miniclês! Vim aqui nesse vídeo hoje para falar da polêmica série The Lord of the Rings, The Rings of the Power, Os Anéis do Poder, a série mais cara da Amazon Prime Video. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que, se você não é inscrito no canal, se inscrever aí, deixar o like que sempre ajuda o canal a ser divulgado, e me seguir nas outras redes sociais também, se você gosta de cultura pop, séries, filmes, eu sempre posto coisas por lá, beleza? Mas vamos lá. Então, só pra começar, eu não gostei muito dessa série, assim como muitas outras pessoas. E pra começar, a gente tem que fazer um comparativo com as outras séries, tá? Que eu coletei alguns dados e eu descobri que House of the Dragon, a série da HBO que tá passando atualmente, custou 20 milhões de dólares por episódio, enquanto Stranger Things, a quarta temporada da Netflix, custou 30 milhões de dólares por episódio, enquanto essa série The Rings of the Power da Amazon custaram 60 milhões por episódio para entregar isso pra gente assistir. Mas vamos falar mais a fundo dessa série. Então essa é a série mais cara do momento, como vocês puderam ver. E assim, eu não tenho muita crítica a fazer na parte visual da série. Eu acho que ela é uma série muito, assim, bonita de ser assistida. E ela tem várias qualidades na parte visual, assim, da série. Realmente tem cenários bonitos e cenas bem ilustrativas. Eu achei, assim, muito legal isso. Porém, contudo, todavia, eles pecaram numa parte fundamental da obra, que seria o roteiro. Então, só cenas bonitas acabam que não cativam a audiência como um todo. Então, para quem não sabe, essa é uma série derivada, né, da obra do Senhor dos Anéis. Porém, eles pegaram uma parte dos livros em que era meio que um esboço que o Tolkien tinha feito, falando de umas eras anteriores ao que aconteceu no Senhor dos Anéis, a história lá do Frodo e tal. Então, se você gosta de Senhor dos Anéis, eu vou estar deixando linkado lá na descrição. É uma playlist que eu falo dos filmes do Senhor dos Anéis, e tem vários vídeos de eu falando lá, se você tiver interesse de ir lá dar uma olhada, tá? Mas o que é o principal erro que eu acho como um todo dessa temporada que eles tiveram, que foi basicamente a questão da jornada do herói. Porque, para quem não sabe, isso é um fundamento do roteiro muito importante, em que nos filmes a gente vê com uma grande ênfase nessa questão do herói, do heroísmo e a jornada que ele tem que trilhar, né? Assim como no Senhor dos Anéis a gente acompanhou a história do Frodo, e depois no Hobbit a do Bilbo, que tem o mesmo intuito em todos os três filmes. Essa questão desse personagem principal que vai ter a jornada dele em prol de alguma coisa. E não foi o que a gente viu nessa série. Então foram trazidos dois personagens das obras, né, do Senhor dos Anéis, que a gente conhece, que foi a Galadriel e o Sauron. Só que o Sauron não apareceu, só que ele foi citado e tal. Só que o que fica muito esquisito nesse contexto foi a questão da Galadriel ser ou não ser a personagem principal dessa obra. Então a gente vai acompanhar toda a jornada dela atrás do Sauron, indo ali na Terra-média, né? Ela sai lá do reino que é dos elfos, e ela vai para a Terra-média atrás do Sauron por ter matado os irmãos dela e tal. Só para deixar claro aqui que eu não li os livros ainda do Tolkien, mas eu vi os filmes e eu sou fã dessas obras, então eu estou trazendo a minha análise como apenas consumidor dos filmes, tá? Mas claro que eu estudei e fui buscar entender mais pra vir fazer esse vídeo pra vocês, beleza? Então a gente tem muitas cenas de ação da Galadriel, né? A gente conhece esse outro lado dela, que basicamente nos filmes ela apareceu muito rápido, apenas cumprindo uma função ali secundária nos filmes, mas que fazia sentido para a narrativa. Enquanto aqui ela aparece com esse protagonismo maior, porém meio que não foi utilizado da forma correta no meu ponto de vista. Então a gente tem basicamente uma cena dela no mar com o personagem do Halbrand, e depois a gente tem todos os episódios dela
a questão dela lá em Númenor tentando convencer a rainha e os humanos a irem lutarem lá com ela, né, ela buscando a ajuda dos humanos. E a gente tem o final lá com dela no forjando os anéis lá com o Celebrimbor e tal. Mas até aí tudo bem. Essa foi basicamente a jornada da Galadriel. A gente também acompanha a questão de outros personagens, como por exemplo o Elrond. Então o Elrond é aquele elfo, né, que ele ajuda a Brolin na luta contra os orcs. Então essa na verdade foi a parte que eu mais gostei da série, eu acho. Até a da Galadriel eu acho que faltou por conta dela ser a principal. Mas essa narrativa foi a que eu mais gostei. Teve até um episódio, né, os da guerra, que eu achei muito legal. Então eles estão lutando contra os orcs e essa foi a parte que mais fez sentido pra mim. Porque desde o primeiro episódio eles vão construindo essa história de ter essa mulher lá na vila. E daí chega o elfo pra ajudar. E daí tem a questão dos orcs chegando. E a gente vai acompanhando um pouco mais desses personagens. E essa foi a parte que eu mais gostei, assim, da série, narrativamente falando. E a gente tem depois também a parte da Galadriel chegando ali para ajudar eles. E a gente tem a questão dela com o Theo, que é aquele piazinho que eu não sei por que raios eles tiveram que ter essa conexão, mas enfim. E daí a gente tem também a parte da Nori, tá? Que é aqueles pé peludos, que são os antecessores dos hobbits. E eu realmente não gostei, eu não entendi nada desse núcleo. E tem a questão do carinha que caiu do céu lá, né, o Warren, que é interpretado pelo... Na verdade, esse aí que é o Warren. Eu me confundi, galera, desculpa, mas vamos voltar. O Joseph Mawel, o tio Bending lá de Game of Thrones, não sei se vocês conhecem. Mas a questão é que essa narrativa ficou meio dispersa, né? Teve essa questão do Warren ter caído do céu e depois meio que ele, no último episódio a gente viu meio que era pra ele ser o Sauron e ele não era. E daí tem a questão desses pé peludo cantando, a Nori cantando, e tem os anões também que aparecem cantando, gente. Que? É isso aí, papoula solta a voz. Isso vai nos animar um pouquinho. Das montanhas, o sol vai deitar. A luz desta torre não é mais meu lar. Eu acendo a fogueira e durmo no chão. É o quê? E sem falar também na parte do Elrond, né, e dos anões, que... Gente, que? Não dá pra entender, não sei, é muito sem sentido esses personagens. E a gente tem mais cantorias ali, né, e virou um musical essa série. E tem também a questão do Celebrimbor e a Forja dos Anéis, que foi até o que a gente acompanhou no final, né, porque são os Anéis do Poder. E basicamente acaba ali com o Celebrimbor forjando os 3 Anéis dos Elfos. Mas a questão é, se a gente for para analisar a questão das obras dos filmes, faz muito mais sentido a gente acompanhar aquele grupo de pessoas em prol de alguma coisa. A série basicamente se propôs a trazer a questão dos anéis. Só que eles trouxeram também vários outros núcleos que não correspondem com esse objetivo principal. Então meio que deixa a história desconexa e a gente meio que não se importa com o que está acontecendo. Eu tenho que ser sincero para vocês que eu dormi em alguns momentos, porque realmente eu não estava muito interessado no que estava acontecendo na história. Então eu acho que realmente eles deixaram a desejar nesse quesito. E eu fui coletar alguns dados também e eu descobri em um post que se essa série falhar, né, dizem os insiders, ou seja, as pessoas que investiram nela, que os executivos podem ser forçados a fechar a Amazon Studios, porque afinal eles investiram muito dinheiro nessa produção. Só os direitos do livro custaram 250 milhões de dólares, né, que eles utilizaram para fazer essa beleza pra gente assistir. Tá, e o que a Amazon ganhou? Será que vai conseguir repor o investimento que eles fizeram? Não sabemos. E essa é uma história baseada nos apêndices, ou seja, as resmas de notas do rodapé despejadas pelo Tolkien no final de sua trilogia, né? E narrando milênios de fantasia históricas, ou seja, essa basicamente é uma história que eles tinham muito poder, assim, de criar coisas novas, por não ser uma história que já estava escrita, completa, ou seja, eram apenas
resquícios de como poderia ter sido essa história antecessor da Terra-média. Então eles tinham muita liberdade para fazer novas criações, e eu acho que eles acabaram que se perderam nisso, e eles não usaram muitas informações e muitos requisitos das obras originais. Então acabou que saiu isso daí. Então eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo o que você achou da série, se você gostou, se você não gostou. E não esquece de acompanhar meus outros vídeos lá sobre os filmes, que pelo contrário, os filmes são muito melhores do que a série. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima, galera, e tchau. Enfrento a aventura com este refrão. Ouvindo essas criaturas.